Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, para os que não sabem, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Este é o Espiritismo. E nós consultamos o nosso e-mail, encontramos algumas perguntas e entre elas vem de um cidadão que está conhecendo o Espiritismo, lendo algumas obras espíritas, mas ele gostaria de saber qual o idioma. Essa é a pergunta deles. Aqui nós falamos, na Terra, falamos vários idiomas, várias línguas, de acordo com a nação onde estamos reencarnados. Uns falam português, outros falam inglês, alemão, japonês, chinês, de maneiras que, no todo, nós temos aqui na Terra mais de 100 idiomas, fora os dialetos de cada país, que dialeto é a subdivisão de uma língua. E então, baseado nesse pequeno comentário do nosso companheiro, ele pergunta qual o idioma, a língua que os desencarnados falam, como eles se comunicam no mundo espiritual. E então, o que é que diz o Espiritismo a esse respeito? É o que ele nos pergunta. Ora, no mundo dos espíritos, os espíritos, os mortos, entre aspas, eles se comunicam através do pensamento. É a telepatia, é o processo telepático utilizado pelos espíritos reencarnados. Eles não precisam articular palavras, porque eles não têm mais o corpo material e nem estão aqui no mundo espírito material reencarnados. Eles não precisam da linguagem humana para se comunicarem. E os espíritos que foram aqui na Terra, ingleses, franceses, alemãos, portugueses, que falavam esta língua aqui, no mundo espiritual, eles não precisam falar essas línguas, porque a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. Eles bastam pensar e os outros espíritos compreendem. Porque no mundo espiritual existe o fluido cósmico universal. É o que Allan Kardec nos explica em seu livro A Gênese. E também os espíritos explicam em O Livro dos Espíritos. Existe esse fluido cósmico universal que preenche todo o universo. É matéria fluídica, etérea, e é justamente esse fluido que o pensamento dos espíritos atinge esse fluido e os espíritos se comunicam entre si, sem usar a palavra articulada. Dentro deste princípio lógico que o Espiritismo nos ensina, eles não falam inglês, nem francês, nem alemão, nem brasileiro, nem nenhuma língua humana, mas falam a língua do pensamento. Tanto que eles, quando se comunicam através dos médiuns, eles se comunicam com o perispírito do médium. É de pensamento deles ao pensamento dos médiuns. E os médiuns interpretam o pensamento dos espíritos. E escrevem aqui a linguagem, a mensagem dos espíritos, na linguagem do médium. Se o médium é francês, ele escreve a mensagem em francês.
Se o médium conhece outras línguas, pode escrever também o pensamento do espírito em outras línguas, se o médium conhecer. Então, a linguagem que os espíritos usam, os desencarnados, o idioma deles no mundo espiritual, para se relacionarem, para se comunicarem entre si, é a linguagem do pensamento. Esta é a questão principal que, atendendo como resposta à pergunta do nosso companheiro, que está iniciando os estudos no Espiritismo. E este mesmo companheiro, ele faz outra pergunta: a língua, o que diz o Espiritismo? Da língua do futuro? Qual a língua que a humanidade vai falar no futuro? Porque nós sabemos que, como ele diz aqui, que aqui no mundo fala-se várias línguas. Mas qual é a língua que toda a humanidade falará, usará no futuro para se comunicar? Ora, a linguagem aqui humana, como dissemos, uns falam inglês, francês, dependendo do país, que vive da língua que aprendeu. Mas no futuro da humanidade, fala-se que a língua que se falará no futuro seria o Esperanto, que é a conjunção, ou será a conjunção, de todas as línguas. Mas também os espíritos ensinam que no futuro falar-se-á aqui na Terra a linguagem articulada, como hoje nós nos comunicamos, cada um em sua língua, mas ao mesmo tempo falar-se-á a linguagem telepática, que é a linguagem dos espíritos, do pensamento. Cada um pensa e o outro lá recebe. É o processo telepático. Um transmite e o outro é receptor. É por esse processo que no futuro da humanidade, mas não é no futuro daqui a 100 anos, nem tampouco daqui a 200 anos, é no futuro da humanidade. Falar-se-á aqui, quem quiser falar a língua articulada, poderá falar, mas também a língua que prevalecerá é a linguagem do pensamento, que se chama a telepatia, transmissão de pensamento para pensamento. Um, como dissemos, transmite e o outro é receptor. Isso é o que os espíritos nos ensinam. E o próprio Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, através da Revista Espírita, que ele próprio fundou, 12 volumes da Revista Espírita, para aqueles que não conhecem essa parte. E a terceira pergunta aqui do nosso irmão, vamos ver aqui, que nós anotamos, ele pergunta quantas vezes o espírito reencarna. Quantas vezes o espírito reencarna? Naturalmente ele quer perguntar se existe um número determinado, ou seja, pré-determinado, de reencarnações para cada espírito. Não. Segundo nos ensina o Livro dos Espíritos, reencarnar mais e reencarnar menos depende exclusivamente de cada espírito, porque cada espírito é comparado a um aluno na escola. Uns terminam o curso no prazo determinado e outros demoram mais. Aqueles que terminam o curso naquele prazo determinado, que é praxe de lei na educação e na instrução, termina o seu curso com 5 anos. O outro pode terminar em 8, em 9, em 10, mas terminou. A mesma coisa ocorre com os espíritos na evolução. Aqueles que são mais interessados, mais aplicados,
que são mais obedientes às leis de Deus, esses espíritos terão menos reencarnações. E aqueles que são desobedientes às leis de Deus, estes terão um maior número de reencarnações. Por quê? Porque eles não são alunos diante das leis de Deus aplicados. São alunos preguiçosos, desobedientes, como nós dissemos, às leis de Deus. São espíritos rebeldes, espíritos inimigos de Deus, espíritos que não cumprem as leis de Deus, como nós dissemos. Então, estes aí terão um número maior de reencarnações. Por quê? Porque as reencarnações, o objetivo delas é purificar o espírito, é fazer o espírito tirar as impurezas da alma, impurezas que os espíritos adquirem em contato com a matéria em mundos inferiores, para evoluírem, para progredirem, só progridem em contato com a matéria, em mundos materiais semelhantes à Terra e inferiores à Terra, e também começam em mundos primitivos. Então, os espíritos que são mais aplicados, mais obedientes às leis de Deus, cumprem os deveres dele perante as leis de Deus, esses terão um número menor de reencarnações. Significa dizer, maior número de reencarnações para os desobedientes às leis de Deus, e menor número de reencarnações para os obedientes, que terminarão o curso de aprendizado perante as leis de Deus, em menos reencarnações. Quando eles atingem as reencarnações em mundos inferiores, esses espíritos não precisarão mais de reencarnar em corpos materiais, porque eles serão anjos, arcanjos. Então não precisam mais, estarão isentos de reencarnar em corpos materiais, em corpos perecíveis. Essa resposta está em O Livro dos Espíritos, na questão 112 e 113. E na questão 226 do mesmo Livro dos Espíritos. Então, esta é a resposta para a pergunta do nosso irmão, interessados nos estudos do Espiritismo. E então ele faz outra pergunta aqui. Ele pergunta qual a frase de Allan Kardec que mais se ajusta ao renascimento dos espíritos, às reencarnações sucessivas. Aí nós recorremos ao próprio Allan Kardec, que ele criou um axioma, uma sentença, uma frase, resumindo a reencarnação. Ele diz: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Voltamos: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec não está se referindo aqui a uma lei criada pelos espíritos, nem inventada pelo espiritismo. Não é uma lei criada pelo próprio Allan Kardec, não. É uma lei universal, é uma lei de Deus. A lei dos renascimentos, para que? Para os espíritos progredirem e saírem todos do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, conforme ensina o Livro dos Espíritos, do mesmo ponto de partida, todos saíram para onde? Para a perfeição, serem anjos, arcanjos. Não, quando atingem esse patamar, não reencarnarão mais em corpos perecíveis, conforme a fonte que é o Livro dos Espíritos. E hoje nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, para reflexão e tirar as dúvidas das pessoas. Muita paz para todos.